Esse é o podcast Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá! Começa agora o Estação Cidadania. No programa de hoje, exibiremos a entrevista que eu, Gustavo Cavalheiro, juntamente com a Rebeca Donazar, realizamos com o Kanhanga, rapper angolano que faz sucesso no YouTube e mora há mais de 15 anos em Porto Alegre. Kanhanga contou pra gente sobre sua vinda ao Brasil, seu trabalho musical na internet, sua busca espiritual e suas participações na Semana da África. O programa de hoje é um especial da 9ª Semana da África da URGS e começaremos com uma breve audiodescrição dos participantes. Confira agora. Posso começar? Vou começar me apresentando, fazendo a minha audiodescrição. O meu nome é Gustavo, eu sou um homem branco, eu estou com fones de ouvido pretos, sou moreno, tenho barba, bigode pretos, estou no meu quarto, onde tem instrumentos musicais, está um pouco bagunçado, uma parede branca atrás, painel acústico, tem um microfone também na tela, e eu estou com um casaco porque faz frio em Porto Alegre no dia de hoje. Então, na sequência, eu me chamo Rebeca, eu sou colega do Gustavo, no departamento, no DEDS, e eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, uso óculos, um óculos claro, e estou na casa dos meus pais, onde atrás tem uma janela. Então, estou vestindo uma roupa cinza, um moletom, e estou aqui para conduzir essa entrevista, para a gente conversar com o Kanhanga sobre a trajetória dele e sobre os planos para o futuro. Bem, eu sou o Kanhanga, sou angolano, né? Sou negro, estou com os fones de ouvido, que é os fones de trabalho que eu uso para gravar as minhas músicas. Estou no meu ambiente de trabalho, onde eu gravo realmente as minhas músicas, onde eu faço, né, minha produção de conteúdo. Né? Sou artista, MC, rapper há mais de 15 anos. Estou com uma jaqueta branca e azul. Né? E hoje sou o entrevistado aqui do podcast. Vamos começar. Eu gostaria que tu contasse pra gente um pouco da tua trajetória, né, sobre a tua vinda ao Brasil e o teu trabalho com a Associação dos Angolanos, aqui de Porto Alegre. Tá, vamos lá. Eu chego no Brasil em 2005 por decorrência de uma bolsa de estudo que eu ganhei na Igreja Metodista. Eu fiz faculdade no IPA, que é o Centro Universitário Metodista. Teve um convênio entre a Igreja Metodista de Angola e a universidade, o Centro Universitário, que oportunizaram algumas bolsas de estudo para jovens angolanos da igreja, no caso, né? E na altura eu frequentava a Igreja Metodista, fui um dos contemplados, então eu vim para o Brasil com essa bolsa, né? Estudei no IPA, né? Vi com um grupo de 15 angolanos, né? Estudamos todos no IPA durante 4 anos, fizemos a graduação, né? E foi por conta disso que eu venho parar no Brasil. Paralelamente à minha carreira artisticamente, eu já fazia música, rap, a partir de Angola, desde 16 anos, né? E a partir do momento que eu chego ao Brasil, meu objetivo, né, principal era fazer a faculdade, então ainda continuava fazendo música, mas não tão profissionalmente, né? Eu comecei a trabalhar profissionalmente mesmo com a música, com o rap, e a partir do momento que eu me formei, em 2010, né? E foi a partir daí que eu comecei, de certa forma, a trabalhar mais, né? Dedicar a minha vida exclusivamente à música e, consequência disso, vieram os resultados no que diz respeito a viver, né, financeiramente da música e, de certa forma, também até uma certa visibilidade, né, dentro do meio, né, do meio artístico aqui, local, né, de Porto Alegre. Então, falando um pouco assim sobre a questão econômica, né? Como que tu vê hoje, né, a situação de hoje com a situação que tu encontraste quando vieste para o Brasil? Olha, ela ainda é complexa, embora eu digo sempre que a gente já conseguiu avançar em determinados aspectos, né? Comparado com a época que eu cheguei para o Brasil. Mas ainda assim é um passo para uma longa caminhada, porque acredito que
nenhuma nação ela é pensada, né, ela é projetada pensando, né, num público imigrante. Nenhuma nação é feita pensando para os estrangeiros que vão vir um dia morar nessa nação, né? As nações elas têm que criar, na verdade, mecanismo de poder, né, inserir e dialogar diretamente com esse público imigrante, né? A única coisa que as nações pensam, né, em detrimento do público imigrante, do público estrangeiro, é o turismo, que vem como pretexto justamente de gerar uma certa economia, né? Mas em termos de política, de ações que beneficiam os imigrantes, nenhuma, né, é feita pensada nisso. Mas agora, no decorrer de toda essa realidade que a gente vai vivenciando, né, por consequência das situações que afetam determinadas nações, acaba tendo essa obrigatoriedade das pessoas deixarem suas terras e migrarem para outros lugares, né? E esses estados, vamos dizer assim, procuram, né, políticas de inserção, né, dentro do que lhes compete enquanto nação, justamente para poder receber esse público imigrante, né? Foi assim na Europa, né? Foi assim com os imigrantes sírios, por consequência das guerras, né? Os refugiados, né? Na década de 70, com as guerras civis em Angola também, e está sendo assim desde a minha geração, né? Com relação a essa migração que é do âmbito acadêmico e na atual que a gente vive agora, que é a imigração do público em massa do Haiti, da Venezuela, né, do Chile, do próprio Senegal. Então, eu digo sempre que o que se fez até aqui ainda é pouco, mas eu considero como um avanço, porque na minha época, por exemplo, não tinha um GARI que nem tem hoje na URG, um grupo de assistência a imigrantes e refugiados, né? Não tinha um NARI que tem na Unirita, é um núcleo de apoio assistencial ao imigrante, entende? Não tinha um COMIRAT, que é o Comitê de Apoio aos Refugiados da própria prefeitura, entende? Então, na minha época, não tinha esses espaços que dessem assessoria aos imigrantes, né? Hoje tem muitas associações, tem muitas organizações que, que, que se propõem a trabalhar efetivamente com o público imigrante, com o público que migra, né, para aqui. Então, a primeira experiência que eu tive de racismo foi dentro da faculdade onde eu estudava, entende? E eu não tive ninguém para me defender. Eu tive que sair da faculdade para poder encontrar um respaldo para poder me defender. Tu entende? Dentro de uma universidade na qual eu era bolsista, onde supostamente a universidade tinha a nossa tutela enquanto estudantes estrangeiros bolsistas, mas a gente não teve esse apoio e esse respaldo da própria universidade. A gente teve que sair da universidade para poder encontrar alguém que pudesse defender uma situação do qual a gente era vítima. Entende? Tu consegue colocar isso na balança, então tu consegue perceber que hoje não. Por exemplo, hoje tu tem alguns núcleos, né? Ainda que sejam pequenos, mas eles existem, né? Justamente com esse objetivo de prestar assessoria, assistência aos imigrantes. Então, pensando dentro desse comparativo, eu consigo analisar que a gente deu avanço, mas ainda assim é pouco do que precisa, né? Por conta da demanda, por conta do número de imigrantes que a gente tem, né? Hoje a gente tem muitos imigrantes, né? Tu falou um número muito... foi 37 mil, tu falou? Falei 30, mas 30 mil. Talvez já seja 37, pode ser. Já tenha sido atualizado esse dado. Sim, esses são os dados que obviamente são computados, né? Mas tem muitos imigrantes que estão fora desse radar porque estão ilegais, né? Tem muitos imigrantes ilegais que não conseguiram ainda ter uma legalização. E tem muitos infiltrados, né, que vêm por conta, enfim. Então, um número muito grande, né? A gente tem o bairro Santa Rosa, que é o bairro onde reside a maior parte dos imigrantes haitianos, tem 7 mil, né, haitiano, tem muito mais haitiano do que brasileiro no bairro Santa Rosa, entende?
acredito que precisamos ainda avançar bastante, assim, no que diz respeito às políticas públicas, né, de assistência aos imigrantes, mas também as de iniciativa privada. Eu acho que as empresas privadas também podem, né, criar um braço de fortalecimento a esse público, porque é uma força produtiva, né? São públicos que precisam necessariamente de emprego, vêm trabalhar e, obviamente, o Brasil conta com essa força produtiva, sabe? Né? A gente analisa muito o campo do mercado brasileiro, onde são poucos que permanecem assim em trabalhos de chão de fábrica. Eu tenho uma rotatividade, um giro muito grande, justamente porque as pessoas querem almejar outros patamares, né? E o brasileiro pensa dessa forma. E é um espaço que acaba ficando vago. Então, para quem migra e tem a necessidade de um emprego, ele não pensa duas vezes, entendeu? Porque ele tem a necessidade, né? Ele não diz, não, eu não quero ficar nesse espaço de trabalho porque eu tenho um diploma de graduação. Ele tem a necessidade, né? Então, ele vai trabalhar nesses espaços, sabe? Paralelamente a isso, eu acho que a gente precisa pensar justamente nesse ponto de força produtiva que o Brasil tem, né, a partir do momento que ele recebe esses imigrantes. Mas analisando no cômputo geral, eu vejo que a gente avançou, né? Desde a época que eu estou aqui, 15 anos, acredito que deu-se um avanço. Agora é um passo para uma longa caminhada, né? Tem-se muito ainda a fazer, né, para poder inserir muito mais os imigrantes. Beleza, então. Agora que eu vi que tem a plaquinha do YouTube ali atrás, né? O teu canal é bem grande, cara. A gente viu, deu uma pesquisada, né? O primeiro vídeo que eu vi, acho que foi do Mazembe na época mesmo, 2010, né? Não sei se esse foi o primeiro vídeo que tu fez, mas a gente queria falar um pouco de música também. Tu é rapper e tu faz raps motivacionais, né? Além de todo esse trabalho, como eu falei, do futebol e do Mazembe de 2010. Em relação a isso, qual é a importância da arte na vida das pessoas, na tua opinião? Tubo de escape, né, cara? Eu acho que a arte, ela, por mais que comercialmente falando a gente coloque a arte, né, como, vou dizer, um sintomas de glamour, mas ela, na sua maior parte, é um refúgio para quem produz a arte, entende? Pelo menos eu acho que a essência da arte é justamente essa. Agora, é claro que hoje ela perpassa justamente para outros ambientes com outras perspectivas, entendeu? Mas hoje, por exemplo, para mim, o rap foi, de certa forma, o maior refúgio que eu tive para poder colocar as minhas angústias, minhas dores, meus sofrimentos, meus anseios, minhas vontades, meus desejos, entende? Foi o lugar que eu encontrei para despejar tudo isso, que talvez se eu não tivesse essa noção completa na época de poder desabafar dentro do rap, da minha arte, talvez eu não teria forças completamente assim para poder me estruturar. É óbvio que nessa época que eu encontrei mais dificuldades e vi o rap como refúgio, eu estava afastado da igreja e não via, por exemplo, Deus, não via Jesus como o mentor, a força acima de mim, capaz de me dar esse atributo que eu tenho hoje, entende? Então o rap me ajudou muito nesse sentido. Então pergunta para mim qual a importância da arte. A arte ela é a vida, né? Ela dá a vida, né? Pelo menos para mim, né? E acredito que para muitos que são produtores de arte, sabe? Cada um tem o seu dom, o seu talento, a sua criatividade para poder produzir alguma arte, mas a minha especificamente, ela me deu essa vida que eu tenho hoje, entende? E aí tu passa ela para as pessoas do teu canal, teu conteúdo é esse, né? Os raps motivacionais, é isso? Sim, veja bem que eu faço rap desde os meus 16 anos, comecei em 97, 98 em Angola, né? Então, são quase 20 anos fazendo rap. O meu canal ele surge em 2016, entende? O canal surge em 2016. Antes de 2016 eu tenho os outros trabalhos, entende?
tenho outros trabalhos. Antes do canal, eu lancei 7 obras discográficas, entende? Foram muitos projetos musicais, muitos clipes, muitas vivências, entende? Mas, relativamente a isso, eu não vivia, vou dizer, financeiramente, tá? Não vivia financeiramente do rap. Eu ganhava, mas ele não me autossustentava, entende? Então, em 2016 é que eu entro e desenvolvo o canal do YouTube através de um amigo meu, o Taos, que me convidou para criar um canal. E ele era uma pessoa que me conheceu através do rap do Mazembe em 2010. Né? E ele já trabalhava na plataforma há mais de 2, 3 anos, já vivia realmente da plataforma e me sugeriu isso, entendeu? Ele disse, como tu fez aquele rap em 2010, faz um rap homenageando os jogadores de futebol, né? Eu vou te ajudar, vou te dar os parâmetros, né? E aí eu criei o Kanhanga Sport Rap em 2016, entende? E aí foi realmente crescendo, né? Teve uma boa aderência dos inscritos, né? O pessoal começava a se identificar justamente com aquilo. E a partir daí começaram a surgir outras possibilidades. Quando eu entendi realmente que eles estavam buscando não propriamente a música, a rap, mas eles estavam correndo atrás de seus sonhos, né? A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a mudar a abordagem, entendeu? Então comecei a traduzir as histórias desse jogador no sentido motivacional. Então as minhas pesquisas eram justamente mergulhar nas profundezas da vida daquele atleta, entender de onde ele saiu, qual lugar que ele perpassou antes de alcançar o estrelato, né? Porque aí realmente eles se identificavam, porque o início traduz justamente os perrengues, né, como vocês dizem, que o atleta passou, e nesses curto ou longo espaço, né, nessa cronologia de tempo, o inscrito que tem um sonho de ser atleta como aquele atleta que eu estou mencionando no rap, ele se identifica. Então eu digo, olha, né, esse jogador, né, ele passou por isso, passou por aquilo, e ele se vê justamente naquela posição, porque ele está na mesma realidade, né? Ele diz, não, mas ele jogava no chão de terra. Ele olha, vê que ele está jogando no chão de terra. Ele diz, olha, ele não tinha oportunidade, tinha que pegar 2 condições. Ele diz, não, então é possível pegar 2 condições e ir treinar. E depois eu finalizo com todo o sucesso que esse atleta almejou na sua vida. E aí ele, né, se distancia, mas ele consegue ver essa possibilidade de chegar até lá. Porque ele diz, não, se esse jogador estava aqui onde eu estou, no mesmo bairro, mesmo chão de terra, né, vivenciando a mesma realidade, né, de frente do crime, da violência, e ainda assim ele conseguiu, né, gargar esse caminho e alcançar esse resultado, não, então é possível eu traçar esse mesmo caminho, né? Tanto é que o lema do canal é o impossível, né? Não existe, né? Justamente para eles conseguirem acreditar de que é possível, não só de ser jogador, mas de qualquer coisa que eles sonham e pretendem, né, alcançar na vida, né? E aí foi onde eu encontrei realmente o maior propósito do canal, né, que era de estimular, incentivar e motivar essas crianças e adolescentes a acreditarem nos seus sonhos. E assim como eu acreditei, né, mesmo apesar de tudo, que um dia pudesse viver de rap, e o canal, o YouTube me proporcionou isso. Agora falando um pouco sobre a Semana da África. Tu és nosso parceiro da semana já há alguns anos, né? Agora, esse ano a gente está com ela virtual, ano passado também teve que ser, em função da pandemia, mas felizmente no presencial a gente contou com o teu trabalho por um bom tempo, assim. E felizmente vamos contar de novo esse ano contigo numa das mesas, né? E aí a gente queria ver contigo o seguinte, assim, qual é a tua impressão sobre esse evento e quais são os momentos mais marcantes, assim, que tu lembras, assim, que ele representou para ti, né, essa memória que tu tem em relação à Semana da África na URGS? Eu tenho uma relação muito, muito grande com a URGS, mesmo não sendo aluno da URGS, mesmo não fazendo graduação, nunca, sabe, não ter
Mas o meu vínculo é muito forte por conta do DEDES, né? O DEDES proporcionou isso através da Semana da África também. Eu tenho essa admiração, né, justamente porque é uma universidade que proporcionou isso para nós artistas africanos, imigrantes, entende? Então, eu fiz vários shows que surgiram, por exemplo, das minhas apresentações na Semana da África, entende? É mérito também da equipe do DEDES, né, toda a equipe do DEDES, que lutou para que isso, né, fosse possível, porque acredito que dentro da URGS mesmo, né, surgiram algumas barreiras naquela época, em 2013, para poder colocar a Semana da África, né, tornar uma realidade assim no âmbito acadêmico, né? Então, o DEDES, a equipe toda que fez que isso, né, fosse possível, está de parabéns. E eu dou esses méritos e agradeço de certa forma, porque assim como eu passei, né, e vai ficar marcado, vai ficar nas histórias, né, muitos outros artistas vão passar e vamos deixar uma possibilidade maior, uma porta aberta maior para aqueles imigrantes que também desenvolvem a arte, né, dentro do âmbito acadêmico, poderem, né, apresentar suas vidas artísticas, né, porque já é difícil a gente viver da arte por si só. Agora imagina viver da arte num país que não é nosso, né, num país que longe da nossa terra. Então, quando a gente encontra ambientes que nos favorecem, né, nos favorecem a isso, a gente tem que dar graças a Deus e parabenizar pela iniciativa. Tá, agora, respondendo assim a tua pergunta sobre fatos marcantes, é a segunda entrevista que eu dou após 6 meses estando parado, tá? Há 6 meses eu saí do meu trabalho. Se vocês entraram no meu canal do YouTube, vocês podem ver que o último vídeo foi lançado há 6 meses atrás. Então, eu acabei me afastando de todas as minhas atividades profissionalmente, né? Porque eu me converti teoricamente porque eu voltei para a igreja, entende? Eu vim para o Brasil por conta da igreja e 2010, depois que eu me formei, eu saí, acabei me afastando assim do propósito de Deus na minha vida. Fui viver as minhas aventuras, né? Nasceram minhas filhas, né, sabe? E muito antes da pandemia eu estava numa rotina muito acelerada, trabalhando com música, eventos, shows, fazendo muitos shows. Eu estava trabalhando com o MC Jean Paul, a gente fazia, né, 2, 3 shows na semana, toda semana, e ainda tinha que produzir o conteúdo para o canal e tinha outros negócios de marca digital que eu trabalhava. Enfim, estava numa velocidade grande assim de desempenhar meu trabalho artisticamente falando, e que se talvez não fosse a pandemia eu não ia parar, justamente eu não ia ter essas experiências espiritualmente falando para entender qual é o propósito de Deus na minha vida, entendeu? Então eu tive essa experiência no meio da pandemia, acho que foi setembro, outubro, né? E resolvi parar, me afastei de tudo justamente para entender, sabe? Então agora, né, é que eu estou saindo. Eu saí do meu Instagram, saí do canal, parei as redes sociais, troquei meu WhatsApp, me fechei justamente para enfrentar tudo isso espiritualmente falando e até encontrar a resposta, né? Hoje, obviamente, que eu já estou muito, né, muito mais maduro e entendendo realmente o propósito de Deus na minha vida, entendendo as coisas que perpassaram na minha família, né, com relação à morte de meus pais, meus irmãos, né, com relação a tudo isso, e chegar, obviamente, nesse momento e entender que Deus tem um propósito com a vida de cada um e tem um propósito com a minha vida. Eu me predispus a entender esse propósito, entende? Então eu disse para mim que os meus sonhos eu vivi, obviamente, tá? Os meus sonhos eu vivi e hoje pretendo viver os sonhos de Deus, entende? E olha que nem os meus inscritos sabem disso. Eu ainda não gravei um vídeo, não falei nada para eles. Então eu ainda devo gravar um vídeo para poder postar no meu canal falando desse momento, até porque meus inscritos merecem, né, saber disso. Eles estão lá perguntando por que eu não faço mais, não postei mais rap, não postei mais conteúdo.
Então eu devo isso a eles. Então, relativamente à questão de situações que me marcaram na semana, foram muitas, assim, entende? Trago muitas memórias da semana, né? Falei isso lá na entrevista com eles, mas trago muitas memórias boas, né? Boas da semana da África, muito boas, muito ricas, que me proporcionaram momentos também muito, muito ricos enquanto artista, né? Enquanto artista, vivenciei a experiência que talvez se não fosse a semana eu não vivenciaria. E uma delas é justamente quando a gente, numa das semanas, acho que foi justamente essa de 2019, que a gente fez a música para a Semana da África, né? E aí colocou-nos em estúdio o Hakim, que é um percussionista, né, muito de uma riqueza musical muito grande da Nigéria, né, o Loa, que também é percussionista da Costa do Marfim, que traz uma bagagem cultural muito grande. Daí vem o Lume com a sua característica, daí tem o Cade, que é do Benin, que também tem a sua característica peculiar, né? Tem eu, que sou de Angola, que trago através do meu rap outra característica artística peculiar, né? Numa única faixa, numa única mesa. Então isso é de tamanha riqueza, 4, 5 artistas, né, de países diferentes, né, trazer as suas culturalidades para uma única música em prol de um evento, né, de Semana na África apresentado pelo Dedes na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entende? E é uma coisa única até agora, porque não se vê isso, né? Eu não vi isso. E a semana me proporcionou isso, porque talvez se fosse por nossa conta própria, talvez a gente não iria parar para poder fazer uma música nós juntos, né? Eu tenho música paralelamente com o CAD separada, tenho música mas assim, né? Mas não os 4 numa única música. Então, isso foi uma das coisas mais marcantes, né? Então, Kayanga, agora te ouvindo, né, eu fico pensando, assim, a vida, de tempos em tempos, ela nos desafia, né, nos pede para repensar, para colocar na balança, para entrar em retiro, né, como a gente fala na linha espiritual que eu sigo, que é o budismo, né, dentro dessa filosofia, ela fala que a gente não pode viver em retiro sempre, a gente precisa voltar ao mundo para justamente colocar a prática espiritual que a gente fortaleceu, né, colocar em ação numa transformação do mundo. Porque é uma percepção que eu tive mesmo antes de saber dessa tua trajetória, que ao ouvir teus raps motivacionais, eu achei que tinha algo, uma carga espiritual muito forte neles, então que já estavam conectados, né, a esse propósito, né, espiritual. E aí eu te pergunto, como que fica teu canal agora, né, após essa imersão, né, no mundo espiritual, se tu volta agora conectado, né, mesmo eu já tendo sentido essa conexão presente já nos teus vídeos, né, sem saber que tu estava nesse rumo, né? Deus sempre esteve presente na minha vida, tá? Sempre, sempre, né? A minha vinda para o Brasil é justamente um propósito de Deus, tá? Só claro, por eu viver uma vida diferente depois que eu saí da igreja, né? Sabe, vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida completamente diferente de alguém que serve Deus, né? Então, muitas das coisas eu não percebi, assim, entende? Sabe? Para você ter noção, meu sonho, quando eu estava lá no início, quando eu me reunia com os meus amigos em Angola para fazer rap, onde a gente rimava, meu sonho era fazer uma faculdade e gravar um disco. Esse era meu sonho, entendeu? Hoje não parece, né? Mas naquela época, para um menino que morava, né, onde eu morava, com os meus amigos, brincando de fazer rap, era uma coisa grandiosa, né? Era um passo muito grande na minha vida. E eu chego para o Brasil, eu termino a faculdade, um sonho realizado, né? E aí me propõem em gravar o disco. E eu gravo o disco, né? Só que o meu disco, o primeiro disco que eu gravei, o título da música do disco é Filho de Deus, tá? O nome do disco é Filho de Deus, mas era um disco que não tinha nada a ver com Deus, tá?
As músicas não tinham nada a ver com Deus. E aí eu comecei a refletir depois, agora, por que essas coisas aconteciam. Então, quando eu chego no canal, o meu slogan é: o impossível não existe, né? Para Deus nada é impossível, ok? E sempre que me questionavam de onde eu tiro inspiração para escrever minhas letras, eu sempre mencionava a Deus, porque realmente Deus é que me dá inspiração. E depois eu dizia que são as minhas vivências, porque tudo que eu cantava eram as coisas que na maior parte eu vivia, eu vivenciava, né? Então, se tu pega o meu disco Preto do Bairro 2, que é um dos discos que eu apresentei muito durante as semanas da África, tem a música, a primeira música é a música Pai, que eu dedico ao meu falecido pai, e a última música, que é a número 20, é a música Mãe, que eu dedico para minha falecida mãe. E no meio do disco tem as músicas que contam toda a história da minha família. Tem a história, por exemplo, a música Guerreiras, que fala da história das minhas 3 irmãs, que elas 3 se tornaram viúvas, 3 os maridos morreram. As 3 são viúvas, entende? E aí eu conto todas essas histórias nas músicas. Então é um disco que retrata toda a minha vida, a minha vivência. Então sempre coloquei isso para as pessoas. Então Deus sempre me deu inspiração para eu poder escrever, né? E as minhas vivências acabaram agregar isso para eu poder traduzir isso em letra. E quando eu começo a trabalhar no canal e percebo que essas pessoas estavam buscando sonhos e não era simplesmente o fato deles quererem ser jogador, mas porque estavam acreditando nos seus sonhos particularmente, eu comecei a buscar um pouco mais desse contexto motivacional de fazer com que eles acreditem. Então, a partir do momento que eu percebi justamente que eles estavam buscando possibilidade de realizar os seus sonhos, de acreditar nos seus sonhos, eu comecei a trazer justamente essa linguagem de fazer com que eles acreditassem, né, naquilo que eles tanto almejavam, naquilo que eles tanto desejavam, né? Então, as histórias e as narrativas começaram a passar muito mais nesse contexto de que é possível, acredite, não desiste, né? Não são as circunstâncias que te rodeiam que vão definir aquilo que você quer ser. E aí, quando você diz para mim, não, eu senti que a tua musicalidade trazia um pouco dessa espiritualidade, muito antes da gente conversar hoje, colocar para vocês sobre esse momento que eu estou vivendo atualmente, essas últimas músicas eram antes desse momento, né? Muito antes desse momento, né? Sabe? Eu parei o canal, acho que foi setembro, outubro, né? Foi quando eu entrei justamente nesse momento, me fechei, e essas músicas elas já tinham sido postadas. Então tem uma música que, por exemplo, eu falei com Deus, né? Eu falei com Deus, ele me disse nunca pare de lutar. Eu falei com Deus, ele me disse para continuar. Então, ela realmente traz esse contexto de espiritual, mas sem essa pretensão. Foi um momento que eu queria justamente de motivar muito mais. E essa música teve um efeito positivo. Se tu entrar no Instagram, tem uma live que eu fiz e um dos inscritos, ele fala sobre a importância dessa música. Ele diz, olha, eu tive um acidente de moto, né? Quebrou a perna, estava na cama, engessado. E numa semana que ele estava muito, muito mal, muito para baixo, né? Porque ele tinha os seus sonhos, suas vontades, seus desejos. E diz que quando ele foi ouvir essa música, ele conseguiu respirar, conseguiu ter fôlego, ter força, justamente para acreditar naquilo que, né, que ele almejava, que aquela situação era só no momento, né? Que ele poderia superar aquela situação. Então tem, se vocês olharem lá no Instagram, uma das lives, tem o depoimento desse rapaz falando, ele está deitado com a perna toda, né, engessada e falando comigo. Então, pode ser que tenha outras pessoas, pode ser, mas para aquele inscrito a música foi crucial, entende? Foi um alento para ele, foi um momento, e assim como tantas outras, eu tenho depoimento, né? Tenho um monte de comentários, tenho print desses comentários, Instagram, tem um monte da importância que essas músicas fizeram na vida desse adolescente, porque veja bem, imagina que um adolescente de, sei, 14 anos, 15 anos, né? É um adolescente, ele não viveu quase nada, mas ele já se sente sem perspectiva nenhuma. Imagina, já diz que vai desistir daquilo que ele quer com 15, né, 15, 14 anos.
Então, e não viveu quase nada, tem muito para frente, mas imagina que é a mentalidade de um adolescente pensar que já não é capaz, né? Sabe? Então, tu precisa preparar esse adolescente para que eles tenham essa mentalidade de acreditar que é possível, entende? Que existe uma força maior que faz tornar tudo possível, e ele precisa acreditar nisso, entende? Meu trabalho é de intermediário. A única coisa que eu faço é que vocês se conectem com a fé de vocês. Vocês precisam se conectar com a vossa fé, porque a partir daí é que vai gerar esperança, né? Porque se você não tiver essa fé, não acreditar, não tiver essa perspectiva, tu não vai ter esperança de um dia realizar aquilo que você quer. Então, o meu trabalho é justamente esse: pegar essa mentalidade, esse coração que está pulsando com tanto desejo e conectar com a tua fé, de dizer, olha, é possível, se conecta, acredita, és capaz, porque dessa fé vai gerar muita esperança. E tu vai voltar a fazer os vídeos? Olha, Como é que estão teus planos? olha, desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, desde 2010, né, foram mais de 7 discos, né, 7 projetos musicais que eu lancei fora do canal, e só no canal eu lancei quase 152 músicas, sabe? É muita música, né? É muita obra, né? 150 e tal música, considerando que um disco hoje em média tem 12 músicas, 13 músicas, né? Vamos supor que eu deva ter uns 15 discos, né? Contando com os 127 discos lançados, né? E desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente com música, com rap, esse é o tempo mais longo que eu fiquei, né, sem produzir músicas, né? Eu fiz uma música dentro desse período que era uma música que era mais de desabafo, assim, de desabafar aquilo que eu estava vivendo e agradecer a Deus, né, pela sua misericórdia. Mas é uma música que eu não lancei, eu só escrevi, gravei, né? Gravei aqui para eu poder, né, respirar e tudo mais. E agora, semana passada, que uma amiga me convidou para fazer uma homenagem de um amigo que trabalhava com a gente, que chegou a falecer. E elas queriam produzir uma música para postar na live de arrecadação de alimentos, dinheiro para sustentar a família desse rapaz, entendeu? E aí eu fui para o estúdio e gravei. Então são essas 2 músicas que eu gravei. Eu não gravei mais nada, assim, entendeu? Eu tô voltando assim a escrever agora, né? Um pouco mais de liberdade, bagagem para isso, né? Tenho bastante coisa assim para falar desse meu momento, né? Do que Deus tem feito na minha vida. E acho que consequentemente vou traduzir todo esse sentimento, toda essa sensibilidade em música que eu sei fazer. Mas agora se eu vou viver artisticamente do jeito que eu vivi, sinceramente eu ainda não sei, entendeu? É uma coisa que eu estou buscando, tá? Fazer música eu sempre vou fazer, como sempre fiz, entende? Sempre vou fazer, mas agora se vou viver realmente disso como vivi no longo desses 10 anos, essa é uma resposta que eu não consigo te dizer agora, porque eu ainda estou em busca justamente de entender esse propósito. Algumas coisas me perpassam, já tem muita manifestação, né, da minha vida, assim, espiritualmente falando, mas ainda preciso de coisas lúcidas, de coisas claras, e eu estou buscando. E acho que a gente queria ir já para o fim, né, Rebeca? Abrir o espaço para considerações finais. Tu pode divulgar o teu canal, mas um espaço mais livre que tu possa comentar o que tu quiser. E te agradecer muito pela entrevista, foi muito bom te ouvir. Muito obrigado. Show! Não, eu que agradeço, né? Como eu disse no início, para mim eu tenho uma relação muito, né, muito estreita assim com o Dedes, com a URGS, né? Parece que eu sou filho da URGS, parece que eu estudei, mas eu não estudei na URGS, mas tenho uma relação muito grande assim com a URGS e agradeço, né? E a gente também precisa ser feito de boas relações, né? E cultivar a boa relação, por mais que a gente queira, às vezes é difícil porque não depende de uma única pessoa, é uma via de mão dupla, depende da outra pessoa. E se hoje eu estou com essa boa relação com o Dedes, é porque tanto eu quanto o Dedes se propôs a receber essa relação, essa amizade, né? Porque, né?
me fez bem e também faz bem para o DEDES e para a universidade como um todo, entende? Então, sou muito grato ao DEDES, né, pelas oportunidades, sou muito grato à universidade, né, pela URGS, a Universidade Federal como um todo, né, e isso me coloca justamente numa posição de que a gente constrói pontes, né? A gente constrói pontes e com certeza um dia terão outras pessoas, né, usando dessa ponte para poder atravessar nos outros lugares, entendeu? Então, sou muito grato e agradeço mais uma vez a oportunidade e estou feliz também, de certa forma, por falar com vocês abertamente, por ser os primeiros canais que justamente eu estou me propondo para falar sobre a minha vida, sobre o meu momento atual, entendeu? Eu não falei nem para minha audiência, nem para os meus inscritos, nem para outros, né, outros podcasts que se propuseram em falar comigo, como sempre tem, justamente por conta do trabalho, né? Alguns eu pedi para aguardar um pouco mais de tempo para poder esperar, né, justamente porque precisava desse tempo, mas acredito que chegou justamente através de vocês. A gente está tendo essa possibilidade de conversar, de explicar. Então, agradeço, obrigado aí pelo convite. Sem dúvida, é muito bom e espero que a gente possa ainda traçar muitos outros projetos pela frente em conjunto. Ah, não, com certeza, com certeza. E dia 28, né, começa, vai ter a Semana da África, dia 28 é a minha participação na mesa, né? Quer falar um pouquinho, de repente, qual é a tua expectativa em relação a essa mesa de sexta-feira que vem? Uma pelo fato de eu ser a primeira que eu não vou participar artisticamente falando, vou dizer, não vou me apresentar, né, mas vou participar justamente nesse contexto de falar dessa realidade, né, que é mais um dos espaços que está sendo dado para poder falar da comunidade imigrante, entendeu? A gente vai falar da saúde dos imigrantes. Tem muitos pontos que a gente tem para abordar assim com relação à saúde, né? É claro, eu não sou médico, não tenho conhecimentos assim de enfermagem, mas tenho as realidades e as vivências que eu vivi, que eu presenciei, e muito por conta do trabalho que a gente fez da campanha de apoio aos imigrantes durante a pandemia, que nos trouxeram outras realidades assim da vida dos imigrantes, entendeu? Então, acho que isso também traduz um pouco o contexto, né, do que diz respeito à saúde, porque a gente fala, não tem como a gente estar bem, né, viver num estado salutar se a gente não tem alimento, não tem comida, né? A falta de alimento desnutre uma pessoa, então isso também tem a ver com a saúde. Então acho que vai ser, estou bem expectante, acho que vai, né, vamos trazer vários pontos, né? Tem pessoas que trabalham justamente na área da saúde, que são, né, estudantes, né, vão trazer essa bagagem dentro da palestra e a gente vai tentar enriquecer com as nossas experiências. Acredito que vai ser muito, muito bom, assim, justamente para a nossa comunidade. É isso, pessoal. Muito obrigado ao Kanhanga pela participação e a todos vocês que acompanharam a entrevista. Lembrando que a 9ª Semana da África da URGS acontece de 25 a 28 de maio. Acompanhe a programação nas redes sociais do DEDES e no site urgs.br/África. Nos vemos no próximo Estação Cidadania. Tchau!